Olá a todos, bem-vindos para mais uma live, uma promoção do Sindicerpume, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui do município de Capuí. Hoje para um bate-papo bem descontraído e muito informativo também, o que é importante. Vamos conversar com Enoque Douglas, vice-presidente do Sindicerpume, e também nosso convidado aqui, o Celestino Cavalcante, que preside o sindicato. E a conversa já começa, claro, com uma saudação toda especial para todo o município de Capuí que está nos acompanhando aqui pelas plataformas digitais, né? E eu vou conversar, começando logo com o Celestino Cavalcante. Celestino, bem-vindo, né? E vamos falar sobre pauta do sindicato. A gente sabe que tem uma luta muito grande, né, do Sindicerpume também, o que inclui o ICAPREV, né? Então vamos estar falando sobre todos esses assuntos. Primeiramente, suas considerações iniciais aqui para a gente começar esse bate-papo. Bom dia a todos. Esse momento é um momento onde a gente vai poder detalhar um pouco o que a gente espera da gestão municipal, visto que a gente acabou de passar por um processo eleitoral onde fizemos as escolhas tanto do executivo quanto do legislativo, e a gente faz um balanço, né, de qual conjuntura, qual cenário, né, o município está inserido hoje em termos principalmente de gastos públicos, né, e quais são as proposituras que a gente se coloca no intuito da gente tornar mais eficiente os gastos públicos, né, e ao mesmo tempo, com essa melhora, superar algumas dificuldades que a gente tem em termos de garantir as conquistas dos servidores conquistados no decorrer da história da instituição, e um problema significativo que a gente tem hoje, que faz parte do contexto da administração pública, é a nossa questão previdenciária. Então, acho que hoje a gente vai fazer aqui um pequeno debate sobre essas questões que envolvem, de certa forma, não apenas nós enquanto servidores públicos, mas a sociedade capuiense como um todo, já que a questão dos gastos públicos, ela perpassa não somente por questão de folha, mas perpassa também por questão de custeio da máquina e de investimentos. Pois é, isso a gente vai explanando durante aqui a nossa conversa, né? Enoque, bem-vindo também. E aí, as considerações iniciais? É isso mesmo, muita luta sempre, né? Muita luta e muita paciência também, é uma coisa nos últimos anos. Eu já fui sempre muito paciente, mas ultimamente eu tenho aperfeiçoado mais ainda, porque a luta sindical requer muita paciência, né? E principalmente muito conhecimento, né? Então eu queria aproveitar o momento para convidar também os servidores a estar divulgando esse podcast, né? E repassando para os outros companheiros, né? Nos seus grupos, nas suas escolas, nas suas secretarias, como uma forma de se apropriar de fato do que está acontecendo, do que está por vir e do que a gente precisa para mudar essa realidade, né? E eu acredito que o conhecimento tem que vir em primeiro lugar, você conhecer para poder você intervir, para poder você opinar, para poder você divulgar. Pois é, muito importante disseminar a comunicação, né? Então, que as pessoas que estão já acompanhando, então, muito obrigado aí por estar acompanhando, né? E vamos compartilhar, passar essa informação adiante para que uma sociedade mais bem informada, ela pode até mesmo encampar melhor, né, as lutas que são do sindicato, mas que beneficiam a todos, não só servidores, mas os seus familiares, não é isso, Celestino? Bom, eu vi que existe uma bandeira muito forte que é aumentar a eficiência na gestão, a eficiência também dos recursos públicos, né? Mas tem sempre um obstáculo pela frente. Primeiro, a falta de recursos, né, que é muito alegada, mas também quando se tem o recurso, ele é mal aproveitado, Celestina. Você acha que realmente é importante bater nessa tecla da eficiência, mas com a questão do recurso ainda escasso? Nós temos algumas mazelas que afligem a gestão pública de um modo geral. Nós não podemos dizer que isso é uma exclusividade do município de Capuí. São mazelas que afligem a gestão pública como um todo, seja em Capuí, seja em qualquer outro canto.
Porém, em Capuí, nós temos um diferencial dessa questão, porque nós temos hoje, no quadro do Serviço Público Capuí, a questão dos planos de carreira, né, que estabelece os pisos, aqueles que já estão legalizados em nível nacional, eles estão legalizados em nível municipal, e mesmo naqueles casos em que a gente não tem o piso configurado enquanto uma legislação nacional e municipal, nós temos que o menor salário em Capuí, em termos de plano de carreira, é o salário mínimo. Então, de certa forma, nós temos um piso para todos os servidores. Então, com a questão da implementação de piso e carreira, essa questão das mazelas, elas se tornam ainda mais incisivas no que diz respeito à manutenção desse processo de valorização dos servidores, como também a manutenção da máquina pública, né, custear essa máquina pública, né, e a questão dos investimentos. Então, em Capuí, nós sofremos mais com isso. E é uma coisa que a gente acompanha já há bastante tempo, né? Há décadas que nós vemos propondo que o município precisa construir, dentro desse processo de valorização dos servidores, uma gestão pública que esteja elencada dentro do lastro financeiro da municipalidade. Não é possível que a gente viva décadas em Capuí, como a gente vive, sempre no fio da navalha, sempre gastando ou 54% ou acima de 54% com folha. Essa folha ela precisa ter um percentual acessível que possa permitir à municipalidade fazer as políticas públicas necessárias para a municipalidade. E da forma que se encontra, a gente não consegue fazer isso. É uma coisa que nos preocupa, porque hoje o município, se não corrigir essas mazelas, vai ter sérias dificuldades de manutenção do processo de valorização dos servidores, além do que nós temos a questão do ICAPREV, né? A questão da nossa Previdência, o cerne do problema da nossa Previdência é dinheiro. E o município não tem outro canto de tirar dinheiro que não seja do seu orçamento. Então, se você tem um orçamento já estourado, né, gastando 54, 55, nós chegamos até a 59, você não tem como encontrar recurso para sanar essa questão previdenciária. E a questão previdenciária, ela é tão complexa, que a gente precisa olhar ela com um olhar diferenciado. Hoje você tem uma folha do ICAPREV em torno de R$1.022.000. Se você pegar essa folha, jogar essa folha dentro de uma folha que já está consumindo 54% com o pessoal, é mais que claro que você não conseguirá bancar. Então, é preciso que a gente equacione essa questão financeira para que a gente possa contemplar duas coisas. Contemplar a valorização dos trabalhadores que são quem move a máquina no serviço público e resolver ou começar a resolver a questão previdenciária. O pessoal que está inativo, que já contribuiu bastante, mas agora por si só parece que está dentro de um sistema que se tornou insustentável a médio e longo prazo, não é isso? Porque, veja, nós temos todos os fundos previdenciários que se consolidaram, que foram criados antes de 2003, eles carregam consigo uma sombra, que é a questão da paridade, né? Hoje, o que precisa se discutir de forma transparente nossa questão previdenciária? Que o ICAPREV precisa arrecadar mais, porém precisa diminuir os gastos. Então, não é possível você fazer isso se você consolidar de forma definitiva entre ativos e inativos essa questão da paridade, né? Principalmente na questão do magistério, dos ACS e dos ACE, que são categorias que têm piso e que têm esse piso definido pela legislação do governo federal e que geralmente esses percentuais são muito acima da inflação. Então, é uma discussão que você precisa ser feita com o servidor de forma muito transparente, muito clara. Por quê? Porque você tem que aumentar o repasse da municipalidade, né? E, além de aumentar, você não pode fazer com que, da mesma proporção que esse repasse seja aumentado, ele seja gasto. Porque se você fizer isso, você não resolve o problema.
Então, é uma discussão bastante minuciosa, bastante delicada, que precisa ser feita com muita parcimônia, com muita tranquilidade, com muita transparência, para que o servidor entenda que a saúde do ICAPREV, ela depende também da saúde da municipalidade. Estou falando de saúde financeira. Então, é uma discussão muito, muito delicada que é precisa ser feita. Que, na grande maioria das vezes, você não tem a compreensão nem da gestão e nem do próprio servidor. E aí a gente que procura estudar, que procura entender, né, esse processo, fica no fio da navalha, né? Porque não consegue ter retorno nem da gestão e muito menos do servidor, porque entende que é um direito adquirido e que aquele direito será possível ser mantido de qualquer forma, e de qualquer forma não se consegue. Ou seja, uma questão de tempo para uma bolha estourar, né? E daí acaba o resultado disso. Como é que você vislumbra? Eu vou perguntar até ao Enoch Douglas, como é que você vislumbra o estouro de uma bolha dessa, como a do ICAPREV, né? Onde você tem uma discussão que é muito delicada, muito complicada mesmo, tanto com o poder público, como também com o funcionalismo público, né? Da ativa, da inativa. Assim, ó, para vocês terem uma ideia, vou dar o exemplo aqui do PIS, do magistério. Há muitos anos, os municípios vêm questionando os critérios de reajuste do piso do magistério, justamente alegando que não tem condições financeiras de arcar com os percentuais que o Ministério da Educação vem concedendo, de acordo com os critérios atuais, que é pelo custo aluno, né? E esse reajuste, ele tem um repasse de uma cesta grande de recursos do Fundeb. Aí você imagina, se os municípios que têm esse repasse do governo federal para garantir esse reajuste não estão conseguindo, como é que um instituto, né, que as fontes de renda que tem é a contribuição dos ativos e o patronal, vai conseguir manter esse mesmo ritmo de reajuste? Né, vamos citar o exemplo aqui, 2020, os 32 pontos, foi 2022? 2022. Pelo critério de reajuste do piso do magistério, o reajuste foi 32 ponto alguma coisa por cento, né? Como é que o município, que tem um instituto próprio de previdência, que estava numa situação de quase falência, vai conseguir conceder um reajuste de quase 33% para os seus inativos? Não é uma questão de a gente achar que neles não mereça ou que não seja justo, é uma questão de matemática, né? Questão de dinheiro. Você é igual às suas finanças pessoais, né? Digamos que você tem uma empregada doméstica na sua casa, que você paga um salário a ela, e o seu salário não acompanha, né, o reajuste do salário mínimo. Como é que você vai dar um reajuste bem maior a ela, de 30%, se o seu salário não acompanhou isso? É a mesma questão do repasse de contribuição, né? A contribuição dos ativos, ele não está acompanhando os reajustes dados em cima do piso do magistério. Entendeu? Este déficit atuarial, né, chamado déficit atuarial de 2%, explica um pouquinho, né? Eu pediria para que vocês explicassem um pouquinho para quem não entende o que é esse déficit no ICAPREV. Deixa eu fazer aqui Porque tem um plano, né, para amortização também, isso é importante. O déficit, o ICAPREV, ele tinha... nós começamos a discutir o ICAPREV de forma mais incisiva a partir de 2012. Né? Começou a vislumbrar essa questão do ICAPREV como um futuro problema para nós. Mas só em 2017 foi que a gente fez uma discussão mais profícua, de forma mais prática, para começar a resolver o problema. E foi exatamente em 2017 que a gente iniciou esse processo. Só para você ter uma ideia, o ICAPREV, em setembro de 2017, tinha uma folha de 289 mil. Hoje, tem uma folha de 1.022.000. Isso são 252, quase 253% de aumento. Se você pegar a folha dos ativos no mesmo período, de setembro de 2017 a agosto de 2024, essa folha teve um incremento aí de 83%. Ou seja, a folha do ICAPREV, ela triplicou o percentual
de aumento da folha dos ativos. Isso, no caso do ICAPREV, a gente não está levando em consideração, nesses 253%, as pessoas que estão em processo de aposentadoria, que a partir da reforma previdenciária nossa, que foi feita em 22, eles deixaram de receber pelo Instituto de Previdência. Eles hoje recebem pelo ente. Isso dá o que hoje? Deve ter lá uns 22, 23 pessoas que recebem em torno de 100, 105 mil reais. Ou seja, se a gente botar esses valores dentro desse 1 bilhão e 22 mil, esse percentual vai ser muito maior. Então, não é uma conta muito simplista. Nós tínhamos, em 2017, nós tínhamos um déficit real, um déficit financeiro, e nós tínhamos um déficit atuarial. O que é o déficit financeiro? Ou seja, o que o ICAPREV arrecadava, ele não era suficiente para pagar a folha. Nós tínhamos um recurso, algum ativo, que estava aplicado, né, mas que todo mês a gente precisava fazer aporte desse recurso para completar a folha. A partir de 2017, nós negociamos com a gestão municipal e começamos a fazer uma política de recuperação financeira do ICAPREV. Nós tivemos uma discussão bastante acirrada naquele momento, fizemos vários cálculos atuariais, tanto nós como o governo, e chegamos à conclusão de que o primeiro passo a ser tomado era fazer um censo previdenciário. Por que esse censo previdenciário? Porque até então, todos esses cálculos eles eram feitos à base de premissas. O que era isso? A gente imaginava e ia colocando. Nós não tínhamos dados concretos, aquela coisa concreta, coisa baseada no dado científico. E esse censo previdenciário, ele ia nos permitir a fazer um cálculo atuarial mais preciso, baseado na cientificidade da matemática, e ia nos permitir fazer uma coisa que a gente até então nunca tinha feito, que era a compensação previdenciária. O que era isso? Até então, a gente tinha muito pouco de compensação previdenciária, que eram aquelas pessoas que, num determinado momento, tinham contribuído com o INSS, né, que era o agente de origem, né, e que não se aposentavam pelo ICAPREV e que esse recurso não era devolvido ao Instituto de Previdência dos Servidores para que esse servidor, que é o agente instituidor, fizesse o pagamento desses benefícios. Então, com o censo previdenciário, nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos fazer o censo previdenciário terminado em 2019 e, a partir daí, a gente começou a fazer essa compensação previdenciária. Isso foi um dos pontos que a gente, uma das ações que foi tomada para melhorar a saúde financeira do ICAPREV. Além disso, nós negociamos com o governo de 2017 um concurso público, que foi realizado em 2021, né, e as pessoas começaram a ser convocadas em 2022. Nós negociamos com o governo, com os servidores ativos à época, o aumento da alíquota dos servidores ativos, que passou de 11 para 14. Nós negociamos com o governo o aumento da alíquota do governo, que passou de 14,35, já está em 24, e ano que vem vira 26, vai chegar a 28. E nós fizemos, né, junto com o governo, negociamos com o governo, a reforma previdenciária que permitiu que os servidores ativos, os servidores inativos, aposentados e pensionistas, contribuam com a Previdência, e conseguimos também que auxílio alimentação, auxílio reclusão, auxílio reclusão, atestado médico, licença saúde e salário família deixasse de ser pago pelo Instituto de Previdência e passasse a ser pago pela Prefeitura. Só para a gente ter uma ideia, o ano 2019, que foi o último ano que o ICAPREV pagou esses benefícios, representou R$ 498 mil. Então, assim, todas essas ações, elas fizeram com que o ICAPREV hoje não tenha déficit financeiro, ou seja, o que o ICAPREV é para receber da municipalidade é o suficiente para pagar a folha, e a gente consiga cumprir uma folha que saiu de R$ 289 mil para R$ 1 milhão e 22 mil. Então não é uma tarefa fácil, não foi uma tarefa fácil fazer isso. Isso foi suficiente? Não. A previsibilidade de falência do ICAPREV era março de 2024. Nós estamos hoje em outubro de 2024. E o ICAPREV ainda está vivo. Resiste, né? Resiste.
E nós temos uma previsibilidade, mesmo se não for feito nada, de que o ICAPREV continue vivo até 2030, 2031, nessa condição que a gente conseguiu colocar. Então, não é uma tarefa fácil. A gente vem discutindo com o governo, já há mais de 2 anos, a questão de um plano de custeio, que é interessantíssimo para o ICAPREV. É suficiente? Não. Esse plano de custeio está na Câmara, né? Foi protocolado na quarta-feira, a gente acredita que deve estar sendo votado lá para o dia 7 de novembro. O que diz esse plano de custeio? Ele estabelece uma alíquota suplementar de 2% do governo municipal, ou seja, uma alíquota a mais, por fora de 2%. Estabelece que o município desaproprie, a gente cria uma legislação que o município possa desapropriar aquele prédio que é da Enel, que é por trás da Secretaria de Saúde, e esse prédio possa ser doado ao Instituto, para se fazer uma sede, para se aprimorar uma sede própria para o Instituto, para deixar de pagar aluguel, e o Instituto tem uma sede que ele possa investir, possa fazer um mini auditório para trabalhar com servidores aposentados, né? Tem a questão da autonomia do Instituto, ou seja, seremos nós, servidores, que iremos eleger os gestores do Instituto de Previdência. A gestão democrática. A gestão democrática, isso é importante. É importante você ter uma gestão no ICAPREV que tenha continuidade. Por quê? Porque essa gestão que tem continuidade, que seja perene, ela vai ser qualificada. Alguns serviços que a gente paga de assessoria, no futuro não precisará ser pago porque esses servidores eles estão qualificados para fazer aquele trabalho, né? O próprio Instituto pode bancar isso, qualificar o servidor. Essa questão da perenidade é interessante, que é uma coisa que o ICAPREV não tinha. Nós tivemos um momento no ICAPREV que durante 6 meses ele teve 3 gestores diferentes. Então isso compromete a saúde financeira do Instituto. Nós temos também a questão do repasse, né? A gente tem uns recursos para receber em termos de precatório do Fundeb, e a gente coloca também no plano de custeio que esse recurso, o imposto de renda desse recurso possa ser repassado ao Instituto de Previdência dos Servidores. Esse é um plano que vai nos garantir mais um tempo, nós vamos postergar por mais tempo a saúde financeira do ICAPREV. E aí, passado isso, nós vamos discutir outros mecanismos que nós também temos a proposta desses outros mecanismos. Ou seja, de a gente poder criar pequenas alíquotas de ICMS, das energias renováveis. Nós temos a perspectiva dos novos campos de petróleo aí que tem da margem equatorial, que o município deverá ser contemplado, que a gente possa tirar um pouquinho desse recurso também para implementar no ICAPREV. Ou seja, a gente montou, de certa forma, enquanto instituição sindical, toda uma política, né? Lógico que a gente precisa negociar com os governos, com os gestores, porque não somos nós que fazemos essa parte de execução, mas a gente criou, dentro daquilo que a gente compreende do processo, toda uma política de recuperação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores. Mas a gente sabe que essa política depende de dinheiro, e o dinheiro precisa sair do orçamento. E da forma que o orçamento está sendo aplicado, não é possível fazer isso. Hoje, o cerne do problema do ICAPREV é um déficit atuarial em torno de 260 milhões. O que é déficit atuarial? Déficit atuarial é uma dívida que você tem, porém você não tem previsibilidade de onde vai ser esse recurso. Você não tem previsibilidade de onde é que vai ser esse recurso. Você ganha 10 mil, tem uma despesa de 10 mil, de repente aparece outra despesa de 10 e você só ganha 10. Como é que você vai pagar 20? Então, esse é o problema, o cerne do problema do ICAPREV. Se você pegar o orçamento do município de Capuí, ele gira em torno hoje de 125, 130 milhões de reais. Ou seja, o déficit do ICAPREV, ele representa 2 anos de receita do município de Capuí. É uma equação fácil de fazer para resolver? De forma alguma. Não é. Então, é preciso ter muita compreensão, muito conhecimento técnico. Não é questão política, não. Isso aqui é uma discussão técnica, né? E por falar nessas questões políticas, questões técnicas, a gente vê que há planejamento, a gente percebe que tem um pensamento já vislumbrando o futuro do ICAPREV, né? Que nem sempre tem um céu de brigadeiro, né?
Mas teve mudança, né? Aqui teve agora a eleição municipal, mudança no legislativo, mudança no executivo. Como é que vocês avaliam a situação de tudo aquilo que vocês planejaram em termos de futuro, tendo em vista já essa renovação, a mudança nos quadros do legislativo e do executivo? Tem mais obstáculo pela frente? Eu vejo que um dos pontos também que sempre foi um problema no ICAPREV é a questão do conflito de interesses, né? E principalmente quando se muda a gestão, você não sabe se esse novo gestor ele vai ter uma política de gestão com base na política ou com base técnica, principalmente na pessoa que se coloca para ser o responsável pelo ICAPREV. Então, o PL, até nisso, ele traz uma contribuição importante, que é a questão da autonomia, né? A gente vai ter a certeza de que o gestor, ele vai ser uma pessoa técnica, que tem os critérios para ser gestor, vai passar a ter mais critérios, né? E vai ser uma pessoa com conhecimento e, principalmente, vai ser um servidor, né? Então, uma pessoa que tenha uma ligação direta com o instituto, né? Então, o PL, ele traz essa contribuição muito importante no campo político, de tirar essa nomeação somente por questões políticas ou partidárias e passar a ser também uma gestão técnica, né? Uma nomeação por critérios técnicos. Esses anseios de vocês, muita coisa já foi acordada, né? Tanto é que já foi até algum projeto, a lei do custeio, né? Do plano de custeio, que você falou que agora em outubro foi Olha, o para a plano de Câmara. custeio, ele tem outra coisa também que eu acho muito interessante. Ele não foi construído de cima para baixo, ele foi construído de baixo para cima, com a intervenção primordial do sindicato, né? Apesar de algumas pessoas ter crítica, isso aí é inegável, que ele foi construído também de forma democrática, foi feita muitas reuniões, muitas assembleias, reuniões com vereadores, com os servidores, reuniões com os servidores junto com os vereadores, com o executivo. Então, não tem como ninguém questionar a forma democrática de que esse PL foi construído. Então, que isso também fique visível, principalmente para o legislativo, que é quem vai votar, né, a aprovação, de que é um projeto de certa forma popular. Por quê? Porque foi construído a muitas mãos. Isso aí. É interessante isso que a Enoque coloca, para que a gente possa pincelar uma coisa. Logicamente que o plano de custeio que está lá não é o plano de custeio que a gente imaginou, mas é o plano de custeio possível dentro desse processo de negociação democrática que foi feito, né? E tem um fator interessante. Uma grande parte da receita corrente líquida do município de Capuí, é preciso que a gente, principalmente o servidor, entenda que a receita corrente líquida é exatamente a receita que permite você fazer a distinção do que é para pessoal e do que é para custeio e investimento na máquina pública. Então, a parte da receita corrente líquida, hoje eu acho que uns 15%, de 10% a 15% dessa receita, ela é constituída de emendas e de convênios. Então, o plano de custeio do ICAPREV, ele também representa uma das obrigatoriedades do Instituto para garantir a CRP, que é a Certidão de Regularidade Previdenciária, que deve ser renovada agora em dezembro. E sem a CRP, o município fica inadimplente e não pode fazer convênio nem receber emendas. Então, o plano de custeio ele não é um interesse só dos servidores enquanto nós sindicato. Ele é o interesse também da municipalidade no intuito de que o município possa se tornar adimplente, né? E possa fazer convênios e receber emendas, que eu acredito que é uma das perspectivas da nova gestão, como a atual, até para ter recursos para desenvolver algumas das políticas públicas e algumas ações que, inclusive, foram promessas de campanha. Então, é preciso que a gente também tenha, né, essa compreensão. O que está lá, o PL custeio que está lá, não é o PL custeio dos nossos sonhos. Ele é o PL custeio possível, dentro daquilo que a gente construiu com a gestão municipal. Sem falar que tem todo um processo ainda lá dentro, interno, né? Que é quando chega à Câmara, precisa entender isso, tem aquele rito todo de se passar por uma comissão, né? Alguns vereadores modificarem, entenderem que aquele ponto não contempla bem os seus interesses ou os interesses da categoria, né? Dependendo do vereador. Então, tem propostas aí que podem ser alteradas, né? No meio do caminho.
não é isso? Ou não? Não tem esse risco? Não, basicamente, eu não acredito que a gente vai ter essas alterações, não. Até porque o plano está muito bem construído, ele é muito conciso, né? Ele inclusive, nós tivemos algumas... O Enoch fez essa intermediação com alguns vereadores, a gente conversou antes do plano de custeio. Assim, já foi muito bem debatido. E dado espaço para se dessem sugestões, né? Tanto por parte do servidor como do legislativo e do executivo. Então, por ter sido algo construído junto com todos, eu acho que também dificilmente tenha... Mas se tiver assim uma coisa nova, uma ideia nova que quiser melhorar, seja por bem, também não vejo problema. Não temos nenhuma... Agora, pela quantidade de discussão que se esgotou, eu pelo menos não Porque vai prevejo, passar não. ainda pela sanção, né? Não passa pela sanção do executivo, e teve a mudança, então vocês têm essa perspectiva ainda de se trabalhar se chegar até o final de todo esse processo necessário de aprovação, sanção. Pelo executivo não, porque oficialmente é um projeto do executivo, né? Já é enviado pelo prefeito. executivo. E nós vamos, no decorrer a previsibilidade é que ele seja votado lá para o dia 7 de novembro. Até lá nós vamos conversando com os parlamentares no sentido de convencê-los da importância desse projeto, né? Do que ele representa para a municipalidade como um todo, né? Nós vamos fazer essa discussão. Celestino, por áreas, assim, tem uma área que preocupa mais do que outra ou não? Tudo entra num bolo só, é discutido de forma conjunta, ou seja, ônus e bônus para todos, mas por área, teria uma que é mais complicada? Sei lá, salários mais altos? Hoje, a manutenção, a solvência do Instituto de Previdência dos Servidores, ela é fundamental para... E aí o trabalho não passa, né? O pessoal sempre entrando em contato. Aproveitar aqui, inclusive, para dizer para o pessoal, mais uma vez, para compartilhar, para passar essa informação para frente, usar o telefone aí que tocou, né? Para dar aquela notificação bacana, para que mais pessoas tenham acesso aqui ao que você está falando. A solvência do ICAPREV, ela é primordial para 3 aspectos. Valorização dos servidores, dos trabalhadores no serviço público, custeio da máquina e investimento. Esse tripé, ele está diretamente ligado à questão da solvência do Instituto de Previdência dos Servidores. Mas para essa solvência acontecer, tem algumas coisas que a gente já vem elencando há bastante tempo. Nós temos problemas crônicos na gestão municipal do Capuí. Nós temos a questão da prestação de serviço. Eu vi aqui. Nós temos um problema sério. O município de Capuí implementou não só um processo de empreguismo muito maléfico à municipalidade. E o município não só implementou isso, como ele criou condições para isso. Ele criou uma coisa chamada horário corrido. Que é corrido mesmo. O cara chega 10 e vai embora de 11. E o cara nem vem. Exatamente. Ora, mas como é que eu tenho 10 trabalhadores trabalhando 8 horas, eu boto esses 10 trabalhadores para trabalhar 6, porém eu boto um bocado de prestador? Isso não condiz. Não condiz. Hoje, nós temos mais servidores se você juntar comissionado com prestador, mais servidores prestadores do que servidores efetivos. Exatamente por causa dessas condições que foram criadas. Ou seja, você tem hoje a questão da prestação de serviço, que é demasiadamente grande, precisa ser corrigida, é preciso que se crie uma política de qualificação dos servidores, porque além dessa questão do horário corrido, nós temos uma coisa chamada departamentalização no serviço público de Capuí. E nós temos um instrumento para não ter essa departamentalização, que se chama os planos de cargos e carreiras, que é um instrumento de planejamento. O que se dá com essa departamentalização? Para você entender. Eu tenho um determinado servidor num setor e chega uma máquina, uma determinada máquina, né, que aquele servidor que está naquele setor, ele não sabe operacionalizá-la. Aí o que é a departamentalização? Ao invés de eu qualificar aquele meu servidor e pagar uma progressão a ele de 4%, eu boto um outro funcionário
para operar naquela máquina, eu vou pagar um salário mínimo. E fica com 2 E aí. fico com 2. Então, nós temos essa questão, sabe, enraizada na Prefeitura de Capuí. Esse empreguismo beneficia finalmente a quem? E tem um detalhe, Aqui. que da região, e Capuí é um dos poucos municípios que fez 2 concursos em menos de 10 anos. 2 concursos públicos. E convocou muita gente, além do número de vagas, né, do cadastro de reserva. Então, como é que se justifica o município convocar tanto efetivo e não haver essa substituição de prestador por efetivo? Ou seja, ao invés do percentual de prestador reduzir, foi aumentar. Né? Como é que justifica? E sem ter um aumento, por exemplo, na educação, sem ter um aumento na rede. Não teve um aumento de escolas, não teve aumento de turma, não teve aumento no número de alunos, permanece o mesmo, até teve uma pequena redução em relação aos últimos anos, então não se justifica, entendeu? Esse empreguismo que vocês se referem, assim, é uma cultura, talvez não só de Capuí, né, mas é uma cultura impregnada em diversas outras prefeituras aqui da região Nordeste. É mais fácil manobrar realmente aquele servidor que não tem a efetividade, ou seja, aquela pessoa que depende realmente da boa vontade do gestão para estar ali prestando serviço público? Ela não, como eu coloquei no início, quando a gente começou a discutir, algumas mazelas que nós temos em Capuí, ela não é exclusiva de Capuí. Ela é mazelas exclusiva do serviço público como um todo, em todos os patamares. O problema de Capuí é isso que o Enoque coloca, né? De que nós temos o plano de carreira. Ou seja, nós temos reajuste e nós temos valorização. O servidor tem 2 coisas no seu currículo da sua vida laboral, que é o sonho de qualquer servidor que está no serviço público, que é você ter piso e ter carreira. Ou seja, você tem a correção da inflação no seu salário e tem o processo de valorização. Para você ter a ideia, você não tem um servidor em Capuí efetivo hoje ganhando mais salário mínimo. Todo mundo já ganha mais do que o mínimo em função desse processo. Então, no caso de Capuí, essas mazelas elas se tornam mais maléficas. E aí tudo é criado para manter essa situação. Para você ter uma ideia, nós temos uma rede de ensino, e aí o governo municipal atual que vai assumir precisa se posicionar com relação a isso, que nós precisamos redimensionar. Nós temos uma rede de ensino que dá um prejuízo à municipalidade de 6 milhões de reais ano. Por quê? Porque os recursos do Fundeb são pelo valor aluno. Então, se elas são pelo valor aluno, eu preciso ter um limite mínimo de aluno em sala para poder bancar essa rede. E em Capuí, em função desse empreguismo, o número de alunos não aumentou nos últimos 10 anos, porém, a rede aumentou. Exatamente para abrir espaço para colocar essas pessoas de prestação de serviço. Então, em resumo, é algo maléfico, né? Algo que... Porque você tem um processo de valorização e, ao mesmo tempo, você tem uma ampliação. Então, assim, a gente fez um estudo técnico, estou dizendo isso, não estou dizendo isso no achismo. Com achismo. Nós temos um estudo técnico feito em julho do ano passado, aonde a gente detectou de que a quantidade de alunos por sala em Capuí não permite, o Fundeb não permite, que é o recurso que banca a educação, não permite a quantidade de alunos que está se colocando por sala em Capuí. Não se faz a lotação na rede. Você não se faz a construção do número de alunos no município pela rede, se faz por local de trabalho. Celestino, também tem as situações, por exemplo, tanto na educação como na saúde, que é muito apresentada, né, por quem faz as gestões, eu não digo a prefeitura, mas o segundo escalão, né, ou o terceiro escalão, de servidores que estão aí com atestado médico, que estão temporariamente afastados. Vocês têm algum dado sobre isso, assim, que mostra o impacto disso nas contas, né? Porque aquele servidor que fica 3 meses fora por conta de atestado, de afastamento médico, é um direito, mas ali tem o prejuízo para o município, né? Que vai ter que arcar com uma contratação temporária. Deixa eu só colocar uma questão aqui para ficar bem esclarecida sobre a questão de número de alunos por sala. O que Celestino colocou não é que as escolas de Capuí estão com bem pouquinho aluno na sala, não tem sala superlotada. Não é isso. A gente tem conhecimento de que tem turmas superlotadas, né, em algumas escolas. Mas o que a gente, inclusive o estudo indicou, é uma questão de
uma melhor gestão dessas escolas, dessas turmas. Tipo, tem escolas que tem turma com pouquíssimos alunos, entendeu? E outras com muito aluno. Então, é uma questão realmente de redimensionar, entendeu? E uma questão também de justiça, né? Concentrar muitos alunos em algumas escolas e em outras escolas pouquíssimos alunos. De forma mais clara, o que a gente está querendo dizer é que tem escola que está funcionando bem abaixo da sua capacidade, enquanto outras estão funcionando bem acima da sua capacidade, entendeu? Então, é uma questão de redimensionar até para valorizar o próprio professor e ter a sua sala de aula com um número justo de alunos que ele consiga trabalhar, né? E daí também, a gente também não pode se preocupar só com questão de dados e esquecer o lado humano das pessoas. O professor precisa ter uma turma que ele possa realizar um bom trabalho, que ele possa ter uma mentalidade, um psicológico, que ele consiga trabalhar para ele não adoecer e ocasionar o que você vai falar agora, atestado, licença, afastamento. Então, até nisso, a questão do bom planejamento e do bom gestor, o bom gestor é aquele que sabe ser justo, mas que também sabe ter o punho de fazer as coisas como tem que ser feita, que precisa ser feita. Então, em Capuí, eu vejo que tem um problema cultural muito grande de apadrinhamento, né? Pode ir para um, para outro não pode. Então, tem que ter um gestor que tenha... Nepotismo, talvez. Tem que ter um gestor que tenha essa capacidade de fazer as coisas da forma correta e do jeito que for para um, ser para todos. E corrigir esses vícios. Entendeu? Acredito que aí já vai ser um passo muito grande para melhorar. E não se corrigir esses vícios se não fizer esse processo de redimensionamento da rede. Pois é, isso a Celestino tinha comentado também, por exemplo, entre algumas iniciativas, se investir no aperfeiçoamento, né, profissional, também dar aquela qualificação, aqueles cursos de aperfeiçoamento para o pessoal poder trabalhar, né, de uma forma melhor e mais eficaz. Seria tipo fazer uma limonada com poucos limões, é isso? E é interessante que se diga também, nessa questão que a Enoque frisou aqui, de que essa situação não se dá também somente nas escolas, entendeu? A própria secretaria tem muita gente, é preciso também, as secretarias precisam ser redimensionadas, é preciso que você tenha as pessoas trabalhando. Nós temos pessoas em Capuí que recebem sem trabalhar, os chamados cartãozeiros, recebem sem prestar os devidos serviços. Além desses que passam na secretaria, nos seus locais de trabalho de passagem, tem aqueles que recebem sem trabalhar. Então, isso precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido para quê? Para ter esse recurso que a gente está colocando aqui para custear o Instituto de Previdência e melhorar os serviços, né? Porque muitas vezes nós temos casos, isso é comum para nós em Capuí, que tem determinados setores que não funcionam porque tem o servidor, mas não tem os instrumentos, as condições para aquela pessoa fazer um trabalho. E esse acompanhamento assim pode ser feito por meio da tecnologia, né? A gente vê que a tecnologia ela vem como uma aliada para o bom gestor, né? Agora o gestor que vai fazer o empreguismo, que vai estar ainda atrelado a práticas antigas, né? Ele pode simplesmente deixar isso de lado e fazer aquela gestão mais igualmente antiga, né, Celestino? Todo gestor que assume, principalmente de agora de Capuí, né, que vai assumir pela primeira vez, nunca foi prefeito, sempre foi vereador, né, inclusive um bom vereador, mas é diferente. O executivo é muito diferente do legislativo, né, a gente sabe disso. Então ele vai ter a opção de governar de forma política ou de forma técnica, ou o que eu acho mais ideal, mesclar o político com o técnico. Então, o sucesso de uma gestão se faz com a equipe, né? O espelho de uma gestão é a equipe, principalmente nas secretarias que são mais visíveis, que é saúde e educação. Então, o sucesso do próximo gestor ele vai depender muito disso, quem são as pessoas. Aí é a nossa preocupação de ser pessoas que não sejam indicadas apenas por questões políticas, mas também por questões técnicas, que tenha conhecimento, principalmente de gestão, para poder se fazer um bom trabalho. Então, todos esses ajustes na educação, na saúde, ele vai depender muito do conhecimento que essas pessoas vão ter, né? É isso, Celestino. É preciso entender, fico muito tranquilo com essa questão, porque eu sei que quando o cabo se elege gestor, ele não é mágico. O prefeito não é mágico. Ele tem que fazer, ele é um gestor, e todas aquelas questões que ele coloca para fazer, isso tem que ter espaço no orçamento, né? E aí você colocava uma questão que a gente também coloca nesse material,
que é a questão da legislação. O município precisa criar uma legislação mais rígida, mais rigorosa com algumas questões. Para você ter ideia, o município de Capuí tem uma dívida hoje, tem um ativo hoje, de que passa de 10 milhões de reais, que é uma dívida da questão das licença-prêmios. Nós fizemos um estudo em 2019, em novembro de 2019, dava 9 milhões. Hoje passa de 10 milhões muito, talvez se brincar chega a 12 milhões. Só de licença-prêmio que o município deve a servidores. Inclusive, servidores que não trabalham. Que simplesmente passa 4, 5 anos sem trabalhar e quando você chama para trabalhar, agora eu quero minhas férias, agora eu quero minha licença-prêmio. Isso precisa ser corrigido. Quem está dizendo isso é o sindicato, que isso existe. E precisa ser corrigido. Precisa se criar uma legislação, a questão da quantidade de atestados. A gente sabe. Tem casos de Capuí de pessoas que passam 1 ano de atestado. Você tem um atestado de 1 ano, você passa um atestado, você está 1 ano doente, você está morto. E tem mais uma coisa, essa quantidade exorbitante, quer dizer, por esses casos, outros poucos pagam, né, a conta. Porque há muitos relatos de servidores mesmo que falam assim, eu realmente estava doente, precisei de um dia, aquele dia que faltou e o médico não deu. Aí quando você vai olhar para trás, às vezes pode ser por conta disso. Tem uma grande quantidade e alguma ordem ali dizer, ó, brecando, né? Ela tem muito disso, é você conceder. A licença-prêmio, o próprio nome diz, é um prêmio, é para aquele servidor de excelência, né? Então, a partir do momento que você concede ela para o servidor que não, às vezes nem está no seu ambiente de trabalho, e quando um servidor de excelência, aquele que nunca falta, aquele que está lá no dia a dia da escola ou do seu ambiente de trabalho, procura, porque realmente está precisando daquela licença, ele não vai ter. Né? Então, é uma questão também de justiça, né? Você criar critérios mais justos. Não apenas na licença-prêmio, mas em progressões, né? em outras questões também. A gente falando agora nessa questão muito dos servidores ativos, né? Da ativa. Para eles, alguma novidade? Assim, a gente já está quase no final do ano, outubro, beirando já aí dezembro, né? Então, alguma novidade para esse setor? Dos ativos, alguma boa novidade, assim... Eu falo porque tem a questão da luta salarial, né? Já tem alguma mobilização também. A gente sabe que isso é um ponto que toca na despesa. A gente está tentando fechar o ano com essa questão da aprovação do plano de custeio. Porque a gente entende que garantir essa solvência do Instituto é garantir que a gente possa lutar por outras coisas. Né? E você veja como a situação da gente ela é uma situação delicada. Eu estou no sindicato desde o primeiro PCCR. Nós tivemos nosso primeiro PCCR em 2003. Né? Foi reformulado em 2010, perdemos em 2018, recuperamos em 2022. O do magistério. O da atividade meio, nós conseguimos aprovar em 2013. Né? Estamos com um processo de reforma, inclusive a reforma está pronta, mas não foi possível ainda por algumas questões pendentes. Mas nós sabemos que nós temos que discutir. Eu tenho consciência, o Enoque tem consciência, que nós precisamos rediscutir o nosso PCCR. No sentido de diminuir as vantagens. Por Aí quê? você vai tocar num vespeiro. Mas nós temos consciência disso. Por quê? Porque a nossa realidade hoje não é mais a mesma. Quando eu entrei no município de Capuí, nós tínhamos 5 pessoas com especialização do magistério. Hoje, quase todo mundo tem, se você pegar a rede de Capuí hoje, dos efetivos, 95% tem especialização e tem muitos com mestrado e já querendo doutorado. Então é uma outra realidade. A gente precisa compreender isso. Só que não é possível nenhum governo chamar os servidores para discutir diminuição ou diminuir a ampliação de direitos se você tem situações como essa. É preciso primeiro corrigir essas situações. E Capuí tem umas situações interessantes que talvez muita gente não tenha coragem de colocar. E a gente coloca. O município de Capuí gastou, no ano de 2023, 1,5 milhão com transporte universitário. E teve dias em Capuí que faltou ônibus para os estudantes do ensino fundamental. Então, essa equação não bate. Isso não, porque ainda tem o repasse federal, né, para transporte. Porque não existe dotação orçamentária para transporte universitário. Existe para o fundamental.
Então, assim, não, mas o sindicato é contra, o Celestino é contra. Não, nós não somos contra. Mas é preciso que as políticas públicas, elas nunca são suficientes para atender a todas as demandas. Se elas não são suficientes para atender a todas as demandas, elas precisam atender as mais necessárias. É preciso ter prioridades. Então, é preciso que o município quer ajudar, bancar os universitários, vamos bancar daqueles que não têm condição de se deslocar para a universidade. Mas não para todos, porque tem aqueles que podem. Tem aqueles que bancam a universidade de 5, 6, de R$1.000, R$2.000, vão para a aula de iPhone e a prefeitura banca isso sem poder, porque ao mesmo tempo que está bancando para ele, está tirando de quem tem o direito. Então, isso é uma discussão que precisa ser feita. A gestão futura vai ter coragem de fazer essa discussão? Ela precisa ser feita. Por quê? Porque a depender dessa discussão é que nós vamos resolver essas lacunas que a gente está colocando aqui. E que está aqui no Tá, vamos até mostrar um pouquinho aqui, para quem não sabe, né, o sindicato, ele tem aqui toda a sua pauta, tem toda a sua, até sua história contada, né? Quando a gente pega aqui o inventário das edições anteriores, então dá para o servidor realmente ter acesso a muita coisa, né? E também nas mídias digitais. Vamos lembrar aqui, para quem tem interesse em conhecer aqui o online, a versão online, a página da internet, tem também, né, Celestino? Tem. Só procurar lá. Só procurar lá. Então, assim, a gente tem toda essa discussão que a gente faz, essa análise que a gente faz baseado em tudo isso, né? De que o município, ele para cumprir, né, para saudar essa situação previdenciária e para cumprir, né, o processo de valorização dos servidores e para custear essa máquina que a gente tem, né, que tem muitas falhas e que precisa ser custeada, e fazer os investimentos necessários, nós temos uma demanda aí muito significativa para a futura gestão, que se chama a questão dos alunos com necessidades especiais, das crianças com necessidades especiais. É uma demanda grande e com custo alto. Pois é, você tocou num ponto muito importante, porque a gente vê um número crescente de diagnósticos dando positivo para, por exemplo, autismo, né? E daí uma luta muito grande para as pessoas da classe trabalhadora, para as pessoas de menor poder aquisitivo, ter acesso a isso na rede pública, a um fono, a um terapeuta ocupacional, a um psicólogo, a um neuropediatra, praticamente não existe, né? Então, isso também é algo que, no frigir dos ovos, vai requerer da municipalidade muito mais investimento. Você não acha que não seria o caso de algumas dessas demandas que estão aqui no informativo, que fazem parte do ICAPREV, que fazem parte do Sindicerpume também, buscar parceria com o governo federal, estadual, sei lá, deputados não podem entrar nessa discussão local? Podem sim, mas o município não pode terceirizar suas políticas públicas. E são recursos que poderão vir ou não. Mas a demanda, ela existe. Ela é real. É permanente. Então, e é uma demanda que exige uma mão de obra qualificada que é cara. Então, o município de Capuí não está sobrando dinheiro. Não está sobrando dinheiro. O município de Capuí precisa administrar melhor os recursos que tem. E aqui nós estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo quais são as mazelas que afligem hoje os gastos públicos de Capuí e, ao mesmo tempo, nós estamos apontando quais são as ações que precisam ser tomadas para melhorar os gastos dos recursos que tem. Certo? Logicamente que nós se detivemos a parte que nos cabe, que é a parte dos recursos de folha, né? Mas muito provavelmente na parte de recursos de custeio e de investimento também deve ter lá seus locais onde poderão ser ajustados. Capuí hoje vive uma situação que é preciso ajustar, é preciso redimensionar os gastos públicos, é preciso melhorar a nossa mão de obra, a fazer com que a nossa mão de obra ela preste o devido serviço à população, porque a nossa mão de obra é sim uma mão de obra bem paga,
se comparado aos demais municípios do nosso porte, é uma mão de obra bem paga, e precisa ser melhor aproveitada. Precisa ser melhor aproveitada. Para que a gente tenha mais serviço à população com menos custo. E aí, se a gente diminui os custos, ampliando esse serviço, nós vamos ter recursos para bancar essas novas políticas que aparecem. Né? Como essa questão das crianças com necessidades especiais, que é uma política nova. E é uma política nova que precisa ser atendida e que tem um custo alto. E que a gente não pode ficar dependendo de terceiros. Se o de terceiro vier, ótimo. Mas nós precisamos garantir, enquanto municipalidade, essas políticas para que as pessoas, principalmente aquelas mais carentes, possam ter acesso. Porque aquelas que têm condição, elas vão buscar de outra forma. Mas aquelas carentes, elas não têm outra alternativa a não ser política, o poder público. Verdade. Então é importante a gente ver isso. Pois é, a busca por recursos, você falou aí na questão de repente ser possível, né? Parcerias com o governo do estado, o governo federal, são necessárias também em qualquer lugar do Brasil, mas há também a necessidade dos gestores locais de se buscar recursos, né? Não nessas esferas que a gente já comentou, mas, por exemplo, num município com tanta potencialidade eólica, das energias renováveis, isso também abre uma perspectiva favorável, né? De repente, a médio prazo, se ter uma entrada maior de recursos em razão da exploração da margem equatorial, de petróleo, dos parques de energia eólica. Vocês acreditam que isso é possível? Cenário é mais negativo do que... Não, eu vejo em Capuí muito otimista, sabe? Eu sou muito otimista com relação à condição de Capuí. Primeiro, por ser um município muito bruto ainda quando se trata da questão do turismo. É um município que tem muito a ser explorado, né? Se a gente conseguir, se as gestões conseguirem fazer toda uma logística no sentido de divulgação, de criar infraestrutura, né? O município tem muito a ganhar com isso. Só que é preciso entender o seguinte: uma obra que vem para cá, o município precisa ter a contrapartida. Né? Então, o município precisa se resguardar nessas questões também. Né? A questão das energias renováveis, né? Que é também um setor muito promissor no município, a questão da margem equatorial, a questão do georreferenciamento, que vai permitir o município arrecadar mais com recursos próprios. O último georreferenciamento de Capuí, se eu não me engano, é de 2000, 2002, por aí, mais de 20 anos. Né? E que no município de lá para cá, muito que mudou, muito que evoluiu de casas novas, principalmente nessa parte litorânea nossa, nós temos muita casa valorizada. Aquela parte do Ceará, né, precisa ter o cuidado devido com eles lá, até porque, como eles não têm os devidos serviços públicos, as devidas melhorias, a gente não pode negar que o município de Capuí para a parte oeste, né, tem muito mais beneficiado do que de Capuí para a parte leste. A divisa. A divisa. Então, para você cobrar, você também precisa trazer esse serviço. E a parte de cá tem uma concentração maior, né? Porque tem aquela história da terra do NEM, né? Nem lá, nem cá, nem Ceará, nem... E aí aquele pessoal ele fica nessa divisão. Nem é de Tibau por legalidade e acaba aqui também deixando um pouco e você fica aquele pessoal sem a devida infraestrutura que é necessária. Então precisa se investir nisso. Eu acho que Capuí tem sim uma perspectiva muito boa de desenvolvimento e de melhoria de arrecadação. Agora, é preciso a gente trabalhar com o que a gente tem agora. É possível você melhorar os gastos públicos, principalmente com folha? Digo isso sem medo de errar. Não só é possível, como é preciso fazer isso para que a gente possa botar Capuí nos eixos. E a próxima gestão de Capuí tem em nós, enquanto sindicato, um parceiro, se realmente quiser fazer isso. Né? Um parceiro no sentido de que a gente possa ajudar naquilo que for possível. Discutir com o servidor quais são as ações que são precisas tomar. Nós não temos dificuldade de fazer o bom debate. Mas já teve algum contato, Celestino? Não tivemos contato, mas nós vamos deixando o governo se apropriar de alguma coisa, até porque a equipe de transição
ela foi montada agora, o governo toma pé de algumas situações de pagamento financeiro, mas a gente vai procurar, mesmo que ele não nos procure, a gente vai procurar o governo no sentido de colocar essas questões para ele. Né? Até porque eu acho interessante, nós temos tido esse papel também. Na gestão passada nós tivemos, antes do governo assumir, no primeiro mandato nós sentamos, procuramos o governo, sentamos, colocamos a nossa visão, colocamos essas questões parecidas com essas aqui, de que o município precisa, hoje o grande gargalo de Capuí se chama folha. Se não resolver o problema de folha, os problemas irradiam para todos os demais setores. Não tem saída se não mexer com folha. E mexer com folha é mexer com o pessoal. É fazer com que as pessoas possam prestar o devido serviço à população. Não tem cabimento você ter as pessoas em Capuí recebendo sem trabalhar. Ora, o prefeito não trabalha? E o ponto eletrônico aí? Não existe aqui? Não tem? Porque sempre dá muita polêmica, né? Eu lembro que em alguns municípios as prefeituras falaram em colocar o ponto eletrônico para o médico. Só na saúde. Que é na área da saúde. E aí deu uma polêmica geral, né? Assim, pessoal, Teve até um estudo aqui na saúde, né? Mas, tipo, nos municípios que eu sei que implantou o ponto eletrônico, não foi muito bem avaliado na questão de despesa com o resultado que ele oferece, entendeu? É um investimento muito alto, colocar ponto eletrônico em todas as instituições e não teve o retorno que era esperado. Então, não sei aqui em Capuí como é que está essa discussão. Eu, particularmente, eu não vejo como seja a solução, né, que venha dar uma meio, né? De repente, mas poderia ser testado. Hein? Porque a gente sabe que hoje em dia tem um jeito de se burlar tudo, né? Se você não tiver uma gestão conectada com a municipalidade, o Sebuteiros consegue burlar. Eu tenho em mim de que a gestão que virá, ela vai fazer muitas alterações, principalmente em termos desses cargos de confiança, que são cargos que já perduram há muito tempo. Eu acho isso salutar. Né? E espero que essas mudanças elas sejam dessa linha que o Enoque colocou. Né? De que tenha, não necessariamente você vai ter pessoas somente técnicas, mas que a questão técnica ela se sobrepõe à questão política nessa hora de escolha. Não que não tenha questão política, mas se sobrepõe, né? Tem que haver, até porque ele vive no mundo político, ninguém também é bobo, mas que essa questão técnica ela tem esse viés de primar pela municipalidade, né? De poder fazer com que as pessoas cumpram suas obrigações. Certo? Não é possível. Hoje nós temos pessoas em Capuí, servidores de Capuí, que conseguem manter 2, 3 vínculos. Ou que nem mora aqui, que né? Nem mora aqui. Enfim. Nós temos uma parte de servidores de outros municípios que não moram aqui. Por quê? Porque consegue fazer dessa questão do horário corrido, consegue fazer esse tripé muito bem. Certo? E a seção do servidor? Ganha por Icapuí, trabalha para outra prefeitura? Como é? Também tem, né? A seção nós temos, a legislação que permite isso. Uhum. Mas nós temos casos em Capuí meio esdrúxulos, né? Que a seção quem paga é o município de Capuí. Aí não é possível, né? Você ter um servidor no outro município e o município pagando, isso não existe. Mas se o município quer e ele paga, nós temos legislação. Pelo próprio servidor, tem que ter muito cuidado com isso, porque eu conheço amigos mesmo, pessoas próximas a mim, que teve situação parecida e que se complicaram muito perante a justiça. Eu conheço uma pessoa que foi cedida, né, para um município, um amigo meu, bem próximo, e ele estava recebendo pelo município que ele foi cedido e estava recebendo pelo município que cedeu. Então, com o passar do tempo, a sorte dele foi que não demorou muito tempo, né, assim, mais ou menos de um ano, foi denunciado ao Ministério Público, ele foi intimado, teve toda a investigação, e ele foi obrigado a devolver o que ele recebeu por uma das partes. O que é justo, né? Isso. E até hoje ele conseguiu negociar para parcelar, e até hoje ele está pagando. Foi nesse sentido realmente da pergunta, né? Desses casos. Pois é, e às vezes o servidor, às vezes até desconhece, né? Essas questões, acha que não é legal, né? Então ficou aí já, tem que ter muito cuidado. Eu digo isso por uma questão de aconselhamento mesmo. Mas, na verdade, na nossa legislação, o que é que ela diz? O Estado faz essa sessão com o município, mas o que é que acontece? O servidor do município é cedido do Estado. O município banca,
e o Estado repassa para o município. Devolve para o município. Essa história de receber 2 vezes, você fazendo a mesma coisa, não existe, né? Inclusive, dependendo do cargo, quando você é eleito, você tem que escolher também entre a sua remuneração ou a do erário. Né? Você do eleito, você só pode receber as duas se for compatível, se você conseguir prestar o serviço. Senão, você não tem como fazer isso. Tem os casos que a legislação é muito precisa, né? De falar o que é que pode e o que é que não pode. Mas algo para que a gente possa deixar claro para o servidor, lembrando aqui, por exemplo, né, para você que está nos acompanhando, que a gente tem aqui esse estabelecimento de uma gestão democrática, que foi falado já aqui, teve também a questão do plano, da lei do plano de custeio, né, que é a elaboração num prazo, né, 180 dias, né, Celestino, que vocês estão prevendo aí, a partir da vigência da lei do plano de custeio, plano de cessão e o leilão de prédios públicos em desuso a favor do ICAPREV. Só lembrando que ainda paga aluguel, né? Seria a despesa menos. Esse artigo é exatamente para dar a possibilidade da prefeitura de fazer a desapropriação. Na verdade, a gente pensou nesse prédio. Mas, em outras circunstâncias, pode também ver outras coisas. Porque né? tem outros, né? Também numa situação. Esse ponto também, definir através da legislação municipal uma contribuição de 1% do 1/10 por parte do Poder Legislativo, passando de 7% para 6%, baseado na portaria, né? Tem uma portaria aqui extensa. As contribuições, mas ela fala assim, as contribuições e aportes do ente federativo e as transferências para a cobertura das insuficiências financeiras do RPPS. O que é o RPPS? Regime próprio de Previdência Social. Na verdade, esse ponto aí era um ponto que estava no plano de custeio. Só que ele dependia do Poder Legislativo. Como nós não conseguimos esse consenso com o Poder Legislativo, ele não está. Ele é um plano para discussão futura. Passado o plano de custeio, nós vamos lutar por isso aí. Mas é uma prova viva de que o plano não está indo como a gente queria, né? Ele está indo como a gente pôde. Né? Porque com esse 1% aí, a ideia é que o município contribuísse com 5%, ou seja, a alíquota suplementar fosse de 5%. Como nós não conseguimos essa contribuição da Câmara, então o município acabou topando 2%. Não, é só eu topo 2%. E aí a gente está mandando com 2%, porque foi o que a gente conseguiu. E vai avançando, né? E vai avançando. Como a Câmara não pôde dar essa contribuição, a gente espera que ela não dê a contribuição de aprovar, né? E essa história do imposto de renda, né? Vamos falar aqui. A história do imposto de renda, né? Tem aqui, destinar ao ICAPREV imediatamente após a restituição todos os valores arrecadados a título de imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento aos professores municipais dos precatórios do Fundeb, né? Também é outra... Nós temos uma parcela do precatório do Fundeb para receber que a última informação que eu tive estava em torno de 12 milhões. O Fundeb ele já vem amarrado. 60% é para professor, que trabalhou na época, e 40% é para investimento em educação. Então, ele deixa esse recurso, que é um recurso extra, sem muita... O que foi que a gente desmiuçou? Que o imposto de renda que é pago sobre que vai ser pago desses 60% pelos professores, retido na fonte, ele poderia ir para o ICAPREV. Então, a gente está amarrando isso no PL custeio, que na hora que receber, esse recurso possa ir. Daria quanto, mais ou menos, assim, uma média? 100... Mas 12 milhões, 60% dá uns 7 vezes 3, 12. Vai dar em torno de 1 milhão e pouco. É importante também esclarecer que já seria descontado de toda forma, né? Seria descontado de toda forma, seria, para a prefeitura. Eu queria mudar a questão do destino, né? Só Porque os professores não pensaram que é uma taxação a mais. Exatamente, porque parece realmente uma... Pois né? Mas não é. Ele vai ser descontado de qualquer forma. O que a gente está mudando aí é o destino. Em vez de ir para a prefeitura, já vai para o ICAPREV. E aí vai ser, de qualquer forma, como já é de costume, uma luta, né? Prefeitura de um lado, ICAPREV do outro, puxando ali. O fato alguém vai ter que ceder alguma coisa, tanto de um lado como do outro. Não, hoje porque a corda não arrebenta. No cerne da discussão, a recuperação do ICAPREV, ela perpassa não apenas pela compreensão da gestão, ela perpassa também pela compreensão do servidor. E o servidor tem que entender o seguinte: o agente, eu digo agente porque eu me coloco, que eu sou pensionista e sou aposentado também, a gente precisa ceder. A gente pode ceder agora, numa condição mais favorável
aonde a gente tem ainda espaço para negociação, ou a gente pode ceder de qualquer forma mais na frente. Porque aí, quando não tiver o recurso, o que vier serve. Né? Então, é essa discussão que a gente tem tentado colocar na cabeça do servidor. É preciso que o servidor entenda que prefeitura não faz dinheiro. Ela tem orçamento. E o orçamento da prefeitura é de toda a população. Então, a condição que nós temos no Instituto hoje é de aumentar o repasse do ente, porém, precisa diminuir o gasto. Porque se na mesma proporção que você fizer o aumento, você fizer o gasto, vai ficar do mesmo jeito. Então, o que a gente precisa? A gente precisa sentar na mesa, com transparência, tá aqui, é isso aqui, dentro disso aqui, o que é possível? E aí a gente discute e constrói as melhores saídas. Logicamente que o servidor está lá, está vendo, a gente vai ter, o sindicato estando junto, vai ter assessoria técnica, mesmo que não seja eu, que seja outra pessoa que tenha na gestão, vai ter essa compreensão de que tem a equipe técnica da prefeitura, vai ter a equipe nossa, a gente entende um pouco e a gente chega a um denominador comum. O que a gente precisa ceder para ter? Não tem, e aí a gente bota na mesa e resolve essa questão. E ajuda muito os dados que vocês já construíram, né, ao longo de alguns anos aí. Você passou aqui alguns percentuais, alguns estudos, né? A historicidade. É preciso que a gente entenda uma coisa. Olha, os RPPS, eles têm uma vantagem, e foi exatamente essa vantagem que jogou a maioria dos fundos nessa condição. Essa questão da paridade, da integralidade, ela é algo, sabe, significativo. Foi exatamente essas duas peças que fizeram com que as pessoas deixassem o INSS e fossem para o RPPS. Só que esqueceram de dizer para essas pessoas do veneno que eram essas duas coisas no futuro próximo. Entendeu? Ó, se você pegar qualquer pessoa hoje do regime geral que pagou 4, 5, 6 salários e se aposentou, ele é puto porque ele não recebe o que ele pagou. E aí o regime próprio também traz muita... Aí o regime próprio, no nosso caso, quase que a totalidade de nós, principalmente professores, recebemos mais do que pagamos. Então é uma equação inversa. Você que está no INSS hoje, um professor que está no INSS hoje, geralmente ele deixa de se aposentar, ele chega no tempo de aposentadoria e não se aposenta, porque lá tem uma coisa chamada fator previdenciário, que reduz o teu salário para efeito de aposentadoria. Aqui, nós que se aposentamos, o Enoque não vai viver isso, porque o Enoque vai se aposentar por média, né? Fazer a média de salário dele. Mas eu e quem está aí, que é antes de 2003, se aposenta com salário integral, aquele salário que está recebendo hoje, e tem os mesmos reajustes que o Enoque tiver. Pois é, teve aí a reforma previdenciária, né, em nível até federal, né, no governo passado, e causou aquela polêmica toda, mas não resolveu tudo, né, porque tem os regimes, os municípios têm seus próprios regimes, alguns não se adequaram muito bem. Até a federal, ela está sendo rediscutida para passar, em breve ter uma outra reforma. Por que eu compro a média que você deve ter hoje? Os estudos técnicos apontam que a média que um regime tem que ter de gente contribuindo para recebendo é ter de 4 a 5 contribuindo para 1 recebendo. Nós temos uma perspectiva que em 2031 ou 2040, nós vamos ter o mesmo quanto de gente contribuindo para o mesmo recebendo. Como é que banca? Por quê? Porque a população, a questão da taxa de natalidade, ela tem reduzido, as pessoas têm menos filhos. Então, tem menos, a população está envelhecendo e você está tendo menos mão de obra. Então, não tem como bancar isso. É uma equação que precisa ser feita. Tem uma outra questão que a gente não colocou aí, que é interessante. Né? Hoje, quando você olha para o ICAPREV, a folha do ICAPREV, 30% de servidores consome 70% e 70% consome 30%. Quem são esses 30% que consomem 70%? São exatamente o pessoal do piso, professores. Nesse grupo aqui, tem um grupo maior de mulheres. Por quê? Porque as mulheres se aposentam mais cedo. E tem mais, elas se aposentam mais cedo e são mais novas, porque elas se aposentavam com 50, agora não, as que passaram na reforma vai para 52, mas se aposentavam com 50. E elas se aposentavam mais cedo, né? Eu sei, se aposentavam mais nova, pagavam menos e vivem mais.
Aumenta a expectativa de vida. Aumenta a expectativa de vida. Nós aposentávamos mais tarde, né? E vivemos menos. Contribuímos mais, aposentamos mais tarde e vivemos menos. Então, isso é matemático. É tanto que a reforma que foi feita agora, ele já consertou uma parte disso. Logicamente, aqui nós não estamos aqui negando o papel da mulher, né? Tenho mãe, tenho filha, tenho mulher, sei do papel delas, né? Mãe, dona de casa e tal. Mas em matemática não tem isso. Você precisa dizer, se você tem essa situação, você precisa dizer que vem o dinheiro. Olha, isso aqui vai acontecer e tal, a gente vai, mas o dinheiro vai vir daqui para complementar isso. Porque senão a equação não fecha. A equação não fecha. Então, nós temos esse problema também no regime de previdência. Hoje, o pessoal do magistério consome 70% da folha e os demais consomem 30%. E dentro desse pessoal aqui tem a maioria, a grande maioria, que é mulher e que é mais nova do que os homens e que vai viver mais pelas as regras da ciência, né? Exato. Então, assim, é uma equação e tudo isso precisa estar na mesa na hora que fosse fazer a discussão de recuperação do nosso Instituto de Previdência. Nos fatores, né? São os fatores que precisam estar lá E e que que são precisam ser reais. entendido, compreendido, certo? Que não é uma discussão de macho ou de fêmea, é uma discussão matemática, de que Não é uma questão de gênero. Né? Tá. a gente precisa garantir. Nós temos o direito? Temos, mas nós precisamos garantir o dinheiro para que esse direito ele seja cumprido. Se não tiver o dinheiro, não tem como garantir o direito. E aí a gente tá aqui vizinho, a gente conhece a situação que vive o estado do Rio Grande do Norte, né? Nós não conhecemos, mas quem lê um pouco, a situação do Rio de Janeiro, a situação do Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Minas Gerais, né? Tudo porque não tiveram o devido cuidado de fazer esse debate a contento e trazer as coisas na mesa. Reformas sempre vão existir. E elas são inerentes do processo. No meu caso, o que eu discordo das reformas? Porque às vezes elas são feitas sem discutir com os principais interessados. Não dá para você fazer uma reforma na Previdência dos trabalhadores sem ouvir os trabalhadores. Você precisa ouvir eles. E ser transparente. Está aqui, ó. É isso aqui. Porque ninguém pode querer o que não é possível, né? Você pode até ter sonhos, né? Mas esses sonhos precisam vir recheados de alguma possibilidade. Senão você não chega a lugar algum. Então, são os canais de comunicação precisam estar abertos, né? Falando em canais de comunicação, fala aí para quem tem interesse em saber mais onde é que é a sede do ICAPREV, onde é... Que não tem, né? Inclusive, tem a luta aí pela cessão do prédio, mas onde é que funciona atualmente? Ó, a sede do ICAPREV é na mesma rua do sindicato, a Engenheiro Francisco de Assis. Perto ali do mercado, Perto né? do mercado, ali pertinho do mercado. E o sindicato também. E o sindicato também. Ok. Aí tem o sindicato, tem um site também que o servidor pode conhecer lá, tem muita informação, os boletins, tem as leis do município, é o sindicapuí.org.br. Aí tem também o Instagram, que o pessoal está sempre publicando. Tem o site também da formação, que é destinado a cursos de formação para o servidor, que também tem muita coisa boa lá. E daí dá para deixar também alguma sugestão, alguma crítica, né? Porque tem a crítica que é importante também, né? A crítica construtiva, ela é muito importante. A gente vai estar até o dia 7, que é a previsibilidade de votação do projeto, conversando com os vereadores, né? A gente, talvez, não sei se até lá a gente já tem conversado com... Deve estar conversando porque, como o Cleiton é vereador, a gente vai ter que conversar, participar dessa conversa também, no sentido de colocar essas questões que a gente entende que é importante, né? No sentido de melhorar, né? Melhorar até essa condição financeira que vive o município. E, assim, estabelecer um canal de comunicação. A gente não pode negar, com todas as dificuldades que tivemos, mas nós tivemos uma relação muito propositiva com o governo que está se encerrando, né? A gente não pode negar isso, né? Logicamente que nem tudo sai como a gente quer, né? Mas nós avançamos bastante com o atual governo. Na questão do ICAPREV, eu sou reconhecedor disso, sei, porque de todos eu fui o que mais me empenhei nesse processo. E eu sei o que a gente avançou no ICAPREV. Você sair de uma folha que aumentou quase 260% em 7 anos, não é brincadeira, né?
e manter o Caprevi. O Caprevi hoje tem um ativo aí em torno de 12 milhões de reais, ou seja, a gente conseguiu manter esses ativos. Foi como a gente queria? Não. Ainda ficou um déficit ainda, uma dívida ainda da parte patronal, que o governo deve estar parcelando aí, mas no que a gente pôde, a gente avançou. Não tem um dia, que tá já há 2 anos lá com a gente, não tem um dia que eu não corra atrás dessa história de resolver essa questão previdenciária. Principalmente quando chega no dia 1º, que aí é a preocupação, é a nossa folha, a folha dos ativos e a folha dos inativos, né? Correndo atrás, cadê o dinheiro do ICAPREV? Vamos o dinheiro do ICAPREV para pagar. Sim, e correndo atrás desse plano de custeio. Esse plano de custeio, só para você ter uma ideia, esse que foi para a Câmara agora, eu passei agora um mês todo dia correndo atrás dele. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, até a gente conseguir encaminhar. Pois é, quem recebe, às vezes, o dinheiro caiu lá na conta, não sabe, né, a história ali por trás, o que está a luta, mas quem está correndo atrás sabe muito bem, né, da dificuldade que é, e já paga pensando no mês seguinte, né? E num prazo. Você sente que a população, de modo geral, não tem mudado esse pensamento de que precisa realmente saber mais, de repente abrir mão de algumas coisas, demonstrar esse interesse também, ou não? Eu não percebo isso em Capuí, não. Só recebe? Só recebe, a turma não quer saber por quê, nem como isso o risco de está colapso. acontecendo. Né? Ó, só para tu entender, esse ano foi um ano que a gente não teve reajuste. Servidores não tiveram reajuste, servidores de Capuí. Mas 97 servidores tiveram progressão horizontal. A progressão horizontal é 4%. O reajuste do magistério era 2,67%. Da atividade meio, 3,48%. Ou seja, esses 97 tiveram, na valorização, no processo de valorização, que é isso que a gente sempre coloca, mais do que os índices inflacionários. Várias pessoas, talvez mais de umas 2 ou 3 dezenas, tiveram aí quinquênio. É mais 5%. Ou seja, quem teve progressão e teve quinquênio, teve 9%. Então, não é brincadeira. Quem teve progressão vertical, quem fez especialização, mestrado ou doutorado, isso é automático. Quem fez, também teve a progressão esse ano. Ou seja, às vezes as pessoas, não, mas não teve reajuste. Realmente não teve reajuste. Mas tem outras coisas que entram que vão para a folha. E que não está no poder, né, de quem está pagando. Porque se você é um servidor, você vai lá, resolve fazer um mestrado para melhorar a sua renda, você faz e pronto, chega, entrega. Entrega e já aproveita. Não tem como... Você entrega esse mês, no mês que vem você recebe com o seu salário já. Então, assim, e isso não está lá de graça. Lá teve muita luta para a gente conseguir isso. Né? A gente perdeu o plano de carreira, no caso do magistério, em 2018. Vinemos em 2002. Durante todo esse tempo, não tinha uma reunião que a gente sentasse com o governo e disse, rapaz, não é possível. Como é que se tira o plano de carreira dos professores? Não se faz isso. E lutamos e convencemos o governo municipal a reimplantar o plano de carreira, sem fazer greve, sem fazer briga, sem fazer... na conversa, no diálogo qualificado, na luta qualificada, e reimplantamos o plano de carreira, que para mim, talvez, foi talvez, durante todo esse tempo que eu estou no sindicato, foi a maior conquista que nós tivemos. Talvez a perca foi a maior derrota, mas a reimplantação foi a maior conquista que nós tivemos. Pois é, vamos então aqui as considerações finais, o que é que a gente pode deixar, né, explicado para o servidor, que às vezes fica preocupado, né, ouvindo a situação, tem tantos meses aqui pela frente, depois não sabe como é que vai ser. Fica à vontade. Para finalizar, só deixar uma reflexão, né, e também uma mensagem de que os objetivos do novo governo estão os mesmos nossos, principalmente em relação ao ICAPREV, né, que é garantir a aposentadoria dos que estão ativos, é o nosso sonho que os servidores que estão na atividade têm esse direito de se aposentar mais lá na frente, inclusive eu sou um deles, e também garantir o pagamento em dia dos aposentados, né, que dedicaram a sua vida toda e merecem isso. E o plano de custeio, ele é um passo muito importante para isso. Então, todos aqueles que têm esse mesmo objetivo, que almejam essa mesma coisa,
de garantir a aposentadoria de uns e garantir o pagamento de quem já está, ele tem que defender o plano de custeio, né? Não tem como você ser a favor disso e não ser a favor do plano de custeio. E é quando você está mais vulnerável. É isso, como o Celestino falou, não é a solução final, mas é um passo muito importante. Então, Celestino. Eu acho que o Enoque foi bastante feliz aí quando colocou que essa é uma luta nossa. Não é a gente garantir mais para um nem menos para o outro. Da mesma forma que a gente luta hoje para manter a ICAPREV solvente, pagando o salário dos aposentados em dia, nós precisamos garantir que aqueles que entraram no serviço público mais tarde, que também tenham esse direito de chegar no ICAPREV com ele com solvência e pagando seus proventos a contento. Porque o ICAPREV não é constituído só de quem já se aposentou, não. Ele também é constituído dos recursos de quem está na labuta, que está na luta e que, além de estar contribuindo, está nessa luta para recuperar um Instituto de Previdência que é de todos. Então, o plano de custeio não é a solução definitiva, mas nesse momento é a única opção que nós temos para garantir a solvência do Instituto de Previdência dos servidores. Então, é uma luta que nós vamos fazer. Nós não temos a audácia de querer ser unanimidade, né? Tem algumas pessoas que discordam, que acham que deveria ser diferente. Porém, isso precisa ser visto dentro do processo. Você ficar de fora do processo, fazendo análise e achando que tudo é fácil, é muito confortável. A gente que está no processo, logicamente que a gente não era esse plano de custeio que a gente almejava, mas foi o plano de custeio possível e que a gente entende que não termina por aqui. Aprovar o plano de custeio agora é garantir mais tempo para a gente lutar por outros mecanismos que possa restabelecer a saúde financeira do ICAPREV e dar ao município uma condição melhor de bancar as políticas públicas, não só para nós, servidores, mas para a população de Capuí como um todo. Pois é, como situação democrática, né, um regime democrático de direito como nós temos, então fica muito importante a participação, desde lá o começo da construção, ou se não pegou do começo, do meio mesmo em diante, mas que se ocorra a inclusão, né, desses servidores, porque é o presente deles e o futuro deles também, quando vem a vulnerabilidade, né? Você faltar com o salário da aposentadoria, da pensão, em razão de uma quebra de um sistema que você se negou a participar a vida inteira, torna tudo muito mais difícil, né? Bem mais difícil de ser assimilado. Então é isso, a gente agradece então ao Celestino Cavalcante, presidente do Sindicerpum, né? E também do ICAPREV também, não é isso? Não, ICAPREV é só do Conselho. Do Conselho, exatamente. E a gente fala tanto no ICAPREV, né, que vai. E tem o Enoque também aqui, o vice-presidente, que participou brilhantemente, dando as informações tão importantes. Então, é isso, a gente espera se encontrar novamente no novo encontro, né, lá na frente, com novidades, quem sabe aí um ICAPREV saudável. É isso. Obrigado a todos pela participação, deixei os comentários nas redes sociais. Tchau.